Não vai ter igreja perfeita. O pastor é muito assim, o pastor... Não tem pastor perfeito não, irmão. Isso é uma fragilidade na nossa vida que não nos leva a enxergar o que nós precisamos. Nós estamos encurvados, porque a decepção está sendo tamanha que está encurvando a cada um de nós. Mas a palavra fala: levantai as vossas cabeças. Enxergue nesse momento o que você precisa ver com os olhos da fé. É tempo de erguer a cabeça. É tempo de perceber que para nós não há crise, porque o céu não está em crise. E na nossa terra, na nossa vida, na nossa sementeira, vai ser na terra como é no céu. Olá, queridos, graça e paz. Você está preparado para uma grande colheita? Quer saber mais? Venha conosco e veja o que Deus fará na sua vida a partir dessa palavra. O tema que a gente vai abrir a Bíblia lá em João 4, 35 a 41. E o tema da reflexão desta noite é: preparados para uma grande colheita. Preparados para uma grande colheita. João 4, 35 a 41 diz assim: não dizeis vós, ainda há 4 meses até que eu venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava: ela me disse tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. Senhor, prepara a tua igreja para uma grande colheita. E fala com teu povo por intermédio da tua palavra. Destrava a mente. Abre o coração. Queremos ouvir a tua voz. É o que nós te suplicamos, Deus. E assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Jesus conversa com uma mulher perto do poço, em Samaria, mais especificamente em Sicar. E essa mulher, ao ter um encontro com Jesus, ela sai dali maravilhada. Até porque Jesus, nessa conversa, faz revelações bombásticas a respeito da vida dela. Ela queria tratar de um tema que era um tema, vamos dizer assim, num contexto cultural. E Jesus quer tratar de questões específicas espirituais. E ela sai tão impactada que ela volta para a cidade e começa a anunciar as maravilhas que ela tinha ouvido acerca de Jesus. E é o momento que os discípulos, na verdade, eles estão voltando. E começa a perceber então que há um movimento. E nesse movimento dizem então as Sagradas Escrituras que Jesus os desafia a ter um olhar diferente, até porque o período em que sucederam o que está descrito no texto, provavelmente devia ser muito próximo a meados de abril,
porque de abril até junho era um período assim de grandes plantios. Isso demorava 3, 4 meses para depois ter grandes colheitas. Jesus pega então um contexto local, pega o que ele havia falado com aquela mulher, e Jesus começa então a ensinar os discípulos e a todas aquelas pessoas um momento profundo e espiritual que o povo precisava enxergar. Na verdade, o povo estava vivendo dissolutamente. Os discípulos andavam com ele, mas não entendiam questões básicas, ao ponto de Jesus toda hora ter que dizer: em verdade vos digo. E conta uma parábola, e explica mais alguma coisa. Apesar do povo estar vendo prodígios, maravilhas e sinais, não conseguiam compreender o momento espiritual de tudo quanto estava sendo vivenciado. Era o momento de uma grande colheita espiritual, pois aquela mulher que se encontrara com Jesus naquele poço, agora está trazendo muitos samaritanos. Por isso o texto fala, indo ter com eles, os samaritanos rogasse que ficasse. E muitos creram nele por causa da sua palavra. É o momento em que aquela mulher foi lá anunciar, falar das maravilhas, dizer, provavelmente ele é o profeta, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, e vem uma grande multidão. Jesus vira agora para os discípulos e fala: meus irmãos, prestem atenção, meus queridos, vocês não estão dizendo aí que há 4 meses até que venha a ceifa? Vocês não andam dizendo aí que vai demorar agora pelo menos um tempo para que a gente possa colher? Agora eu estou dizendo para vocês, os campos já estão brancos para a ceifa. O que é que Jesus vê? Jesus vê os samaritanos vindo na sua direção e já quebrantados pelo poder de Deus. Sabe por quê? Esse momento em que o povo começa a enxergar as verdades espirituais, era um momento de grande colheita. Mas para você ter uma grande colheita na sua vida, preliminarmente, o que você precisa? Levantar a sua cabeça. O texto diz: levantai as vossas. E se tem uma coisa difícil, pelos embates que a vida tem imposto a cada um de nós, é andarmos de cabeças erguidas. A nossa visão é sempre aquela visão muito para o chão. Tem pessoas que gostam de andar sempre só olhando para o chão. Tem gente que não consegue se levantar, não consegue contemplar, observar as calamidades que a vida tem imposto a cada um de nós. Por vezes tem pessoas que estão tão encurvadas que não conseguem observar o que Deus está fazendo, o que Deus está mostrando. Por isso a Bíblia fala, Salmo 24, verso de número 7, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas. Quem é o Rei da Glória? Esse texto ele vem falando uma redundância, ipsis literis, de todas as expressões, para botar o povo a erguer a cabeça e observar o tempo espiritual a qual nós estamos vivenciando. Lá em Lucas 21, 28, me chama a atenção. Quando a gente olha para a cura de uma mulher, filha de Abraão, que andava encurvada. O que me chama a atenção nesse texto? Marquinhos, a mulher era filha de Abraão, e aquela enfermidade era espiritual. Aí fico me perguntando, como é que pode alguém, filha de Abraão, sofrer, passar por um negócio como alguém que tinha uma experiência com Deus, mas alguém que nesse momento está andando tão encurvada, porque uma pessoa encurvada, a sua andadura é pesada, a sua visão é comprometida, não há como observar o que Deus quer fazer,
Não há como ter uma grande colheita, toda colheita exige uma visão. Aliás, quem quer pegar fruto, não vai ficar andando olhando para o chão, porque fruto caído provavelmente está bichado. Quem quer comer algum fruto bom, o que é que ele faz? Olha para cima. Olha para cima. O levantar, quando a tendência natural nossa é de estar caído, é de estar prostrado, é de estar decepcionado, é de observar a vida e falar, pastor, mas como levantar, como erguer o meu olhar? O Senhor não sabe o que eu tenho passado na minha vida, eu tenho passado tantas dificuldades, eu tenho passado tantos atropelos, tantas decepções, como eu tenho andado desiludido. Pastor, quer ver uma coisa? O senhor há de convir comigo, está difícil a gente ter referência de pessoas, ter gente séria, eu tenho ouvido muito isso. Está difícil a gente ter referenciais, como está difícil a gente levantar os olhos e observar um referencial. Meu irmão, quando você tiver com essa dificuldade, olhe para o autor e consumador da fé. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do? Meu referencial é o Senhor. As pessoas estão encurvadas cada vez mais e por vezes difíceis de ficarem de pé, porque estão se estribando no seu próprio conhecimento. Por isso que o salmista fala, Salmos 20, verso de número 8, uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Sabe o que te leva a muita frustração? É você viver, depender muito das circunstâncias e das pessoas e não conseguir levar uma vida na dependência total do Senhor. O que deixa a gente cabisbaixo é a gente confiar em tal. Eu confio que agora há uma ação decretada na justiça. Agora eu vou receber aquele valor que eu sonho há tanto tempo. Aí vem um embargo. Não vai ser agora. Aí vem outro problema. E não sei o que é lá. Aí vem mas não foi do jeito. Começa a ficar frustrado. Quando você tiver a convicção que esse recurso virá, a sentença virá no tempo certo, que o justo juiz vai fazer andar, vai decretar e vai confiar em tuas mãos, você não anda frustrado, você não anda cabisbaixo. Pastor, mas eu contava que decepcionou. Mas agora eu esperei que fulano decepcionou. Eu fui lá na igreja, mas na igreja tem muita hipocrisia, eu não vou não. Irmão, deixa eu pedir uma coisa para você. Se você acha que igreja tem muita hipocrisia, tente viver fora da arca de Noé. Aí você vai entender o que é hipocrisia profunda. Não vai ter igreja perfeita. O pastor é muito assim, o pastor... Não tem pastor perfeito não, irmão. Porque a igreja, tudo decepciona, é uma fragilidade na nossa vida que não nos leva a enxergar o que nós precisamos. Nós estamos encurvados, porque a decepção está sendo tamanha que está encurvando a cada um de nós, mas a palavra fala, levantai as vossas cabeças. Enxergue nesse momento o que você precisa ver com os olhos da fé. É tempo de erguer a cabeça, é tempo de perceber que para nós não há crise, porque o céu não está em crise, e na nossa terra, na nossa vida, na nossa sementeira, vai ser na terra como é no céu. Nós ouvimos aqui pela manhã, o dólar estava 1 por 1, de repente ficou 5, e nós quintuplicamos os campos. O que é isso? O céu não está em crise. Nós queremos em milagres. Nós queremos que a intervenção do Senhor na nossa vida não vai nos dar atitude de andarmos encurvados, cabisbaixos, prostrados. A Bíblia fala, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso.
Você quer ver sua vida frutificar? Você quer ter aqueles frutos maravilhosos? Meu irmão, levante a sua cabeça. Não se deixe abater por nada nessa vida. Não se deixe abater pelas aflições, não se deixe abater pelas decepções, porque o Senhor te chamou para andar de cabeça erguida, olhando, contemplando. Portanto, levantem as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, olhem para o alto, observem. Há um tempo que Deus quer fazer na PIB Vila da Penha, que é de grande colheita, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por acontecer, e tem gente que está olhando para o chão, tem gente que está perdendo tempo na caminhada, não consegue observar um palmo além do nariz. Por quê? Acha que nada dá certo, é um pessimismo profundo. Eu me lembro de um camarada aí no Brasil, eu vou citar o nome dele, porque ele já botou isso no vídeo, aí está público e notório, né? O Mário Sérgio Cortella, ele diz uma coisa interessante. Eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, eu estou falando que é curioso, é interessante, cabe no mínimo uma reflexão. Ele fala assim: todo pessimista para mim, terminologia dele, desculpe a terminologia, é ele que fala, é um vagabundo. Porque a melhor forma de você não fazer nada é achar que nada do que você vai fazer vai dar certo. Fica prostrado, desanimado. Se nada do que eu vou fazer vai dar certo, por que eu vou ter que tentar? O que me motiva a fazer alguma coisa, se o que eu vou fazer não vai dar certo? Meu irmão, sabe o que não dá certo na tua vida? É você desobedecer ao Senhor. Andar em desobediência nunca vai dar certo. Agora, eu duvido o dia que tu se alinhar com princípios espirituais, cumprir a palavra de Deus, enxergando o tempo, se a tua vida não vai prosperar de vento em popa. Sabe por quê? É como árvore plantada junto a ribeiro. Tudo quanto faz, prosperará. Prosperará. Levantem suas cabeças, povo de Deus. Levantem, minha filha, diz o Salmo 27, 4. E quando você estiver indo, eu te fortalecerei, sentado esperando, será fortalecida em tudo que você precisar. É o tempo, irmãos, de uma grande colheita, mas é preciso a igreja entender nesse momento: levantem as vossas cabeças, enxerguem o mundo espiritual, percebam o que o Senhor está fazendo na igreja, na minha e na sua vida. Quando a gente quer participar de uma grande colheita, irmãos, nós precisamos entender o já, mas ainda não. O que é isso, pastor? É só ler o texto. Não dizeis vós, olha o que o texto diz, ainda há 4 meses, até que venha a colheita. Ora, eu digo a vocês, levante os olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Esse negócio do já, mas ainda não, a gente não sabe lidar com isso. Ainda há 4 meses, Jesus está falando, os campos já estão brancos. A obra de Cristo foi redentora, fomos regenerados nele. Tudo se fez novo, finalmente e perfeitamente livres, sim ou não? Mas ainda continuamos mentindo, ainda continuamos pecando, né? Outro dia, um jovem aqui da igreja falou assim: pastor, uma criança, quero lhe fazer uma pergunta. Pastor mente? Falei, entendi. Esse menino está querendo me dar um nó. Lembrei da palavra de Deus, né, falando, se vocês não se acham pecadores, mentirosos, vocês já são mentirosos, irmãos. Por que a obra de Cristo foi perfeita? Por que fomos libertos do pecado?
Por que o pecado não deve dominar mais a cada um de nós? Mas por que ainda continuamos pecando? Continuamos errando? Continuamos numa vida difícil, sabe por quê? Nós estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus, nós temos a visão de que somos regenerados, temos o fruto do Espírito, nós gememos para que, com a adoção, aguardamos a vinda do Senhor, diz Romanos. A palavra de Deus vem nos falando que nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, como nosso tesouro, somos unidos a Cristo. E nessa união com Cristo nós morremos para a vida velha e ressuscitamos novamente com Ele. Portanto, uma decisiva e irrevogável criação. Mas esse já ocorreu, ainda estamos num processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A obra perfeita, inquestionável, irretocável. E a igreja hoje perdeu a visão dessa caminhada do frutificar e dos campos brancos, sabe por quê? Nós estamos presos na obra que Cristo fez na nossa vida lá atrás e perdemos a visão escatológica apontando para um caminho seguro, para um caminho de entrega, para um caminho para se esquivar da aparência do mal, para um caminho que a gente deve buscar santidade, ou seja, a vida cristã é incessante, devemos andar sempre atentos, e não olhando lá para trás e nos dando por satisfeito, como se tudo que Cristo fez já está completo, pronto e acabou. Acabou lá na cruz e a obra dele foi perfeita, inquestionável, mas existe uma obra em andamento. Até você chegar à estatura de varão perfeito é um longo processo. Não cabe estagnar, não cabe relaxar, não cabe vacilar. Esse famoso já, mais ainda não, já foram grandes temas teológicos. Por quê? A gente sabe que passou da morte para a vida. A gente sabe o que Deus fez por nós. Mas essa tal de carne é um problema sério, irmãos. E o pior é que agora, pastor Wellington, a gente não considera nem a nossa carne. Agora quando erra é assim, pastor, eu errei. Mas esse Satanás, o bicho é ruim mesmo. Esse tal de Satanás, irmãos, a gente está botando um monte de coisa que é nossa na conta de Satanás. Eu estou imaginando no dia do julgamento, pastor João. Satanás fala assim, essa aí não bota na minha conta não, essa aí você assume. Nós somos tentados, enganados pela nossa própria o quê? Que concupiscência. Quando dá luz, você vai pecar. Há desejos, irmãos. Há vontades em nós. A gente bota tudo na conta do maligno, tudo na conta do cão. Porque o vil tentador é o papel dele mesmo. E o teu é resistir ao diabo que ele... A resistência é o famoso a obra redentora. Ele já te capacitou a vencer. Ele já te instrumentalizou com o capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, calçar os pés no evangelho da paz. Agora, meu irmão, sabe qual é o teu papel? Ele já, mas ainda você tem que resistir firme, senão cai. Aliás, a Bíblia fala que aquele que pensa que está de pé, cuide. O já, mas o ainda não. A igreja está num conflito vivendo com isso. O nosso referencial de tudo na nossa vida está no passado. A gente não consegue mais ter uma visão escatológica da volta de Cristo, de sinais, de uma perspectiva de uma vida que cada dia tem que ser melhor. Anderson, versão 2023. Roda aro 20, airbag duplo, farol auxiliar, teto solar. Quando lança carro não é assim?
Mas quando Deus faz uma obra redentora na tua vida, o desejo dele é que a cada ano você tenha um modelo diferente, é que você seja melhor do que você foi no ano passado. A versão Anderson 2023 tem que ser um Anderson que se aplique mais, que minta menos, que seja mais comprometido com as coisas divinas, que frutifique mais. Porque ele já fez uma obra redentora, mas há um caminho, há um processo que eu preciso muito envidar esforços, eu preciso muito trabalhar. Esse jamais ainda não tem nos levado a um relaxamento espiritual na vida cristã. Alguns estão dizendo assim: pastor, importa entrar no céu, já foi feita a obra, eu já estou lá dentro, passaporte garantido, agora eu relaxo. Ele não entendeu nada, a vida não frutifica, a coisa não vai para frente. É tempo de uma grande colheita, mas essa colheita só vai chegar em nossas mãos quando nós entendermos esse processo de Deus trabalhar o tempo todo e a gente não relaxar. Acho que uma vez eu contei aqui na igreja, e agora morador de Vila da Penha, ficou mais difícil, porque onde eu morava, eu moro assim na encosta de um morro, e eu tenho hábito, sempre tive, desde que conheci aquela santa ali, e a gente namorava, eu levava ela para o monte para a gente orar. Aí um grupo lá de oração, era uma bênção, irmãos. Aí tem gente falando assim: pastor, o senhor pentecostal, o senhor vai para o monte, então Jesus foi o primeiro pentecostal da história. Você tem uma coisa que Jesus mais fazia, era ir para o monte para fazer o quê? E ele disse assim: sede meus. Então, esquece esse troço, irmão. Porque você acha que Deus só fala com você no monte? Ninguém está dizendo: irmão, por favor, isso é tolice. Deus fala comigo cantando no banheiro. Deus fala comigo dentro do trem, passando outdoor em alta velocidade. Eu entendi, Deus, a resposta, já entendi. Deus já falou comigo. Deus fala comigo do jeito que Ele quer, irmão. Mas se tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer, é ir quietinho para o monte. Eu sempre gostei de fazer isso. E numa dessas andanças minhas, eu fui para o monte. E cheguei lá, e eu gostava daquele monte, que em cima desse monte, eu olhava para ele, eu via assim, ó, ali eu quebrei o joelho, ali eu tive um acidente de carro, ali eu estudei, teve um dia que eu fui para aquele hospital ali eu me batizei. De cima desse monte eu via toda a história da minha vida. E quando eu começo a refletir sobre a história da minha vida, me dá vontade de me arrepender cada vez mais de um monte de coisa. Eu me inclino e rasgo meu coração com o Senhor. Foi o que eu fiz. Irmãos, eu me ajoelhei naquele monte, mas eu chorava, falava com Deus. Qual foi a minha surpresa, irmão Sidney? Quando eu abro os olhos, tem um sujeito do meu lado com um cachorro na mão. Irmãos, era um momento íntimo meu com Deus. Eu não sei de onde aquele camarada saiu. E eu estou orando, falando, rasgando o meu coração, Renan. Quando eu olho, o camarada se metendo na minha vida. O que esse camarada foi fazer no monte 6 horas da manhã, irmãos? Ele não foi ali para orar. Quando eu vi aquele homem, eu fiquei tão constrangido, Ricardo, eu disse assim para ele: ô rapaz, desculpa, eu não tinha te visto aqui não. Eu falei assim: você me perdoa, eu estou aqui rasgando meu coração com Deus. Aí ele falou assim: eu não sei porque eu fui sair com um cachorro na rua, para o cachorro dar uma passeada, fazer as coisas dele. Aí o cachorro veio se inclinando aqui para a rampa, veio subindo. Quando eu fui ver, eu estava aqui em cima desse monte, e eu estava te ouvindo lá de baixo, você gritando, falando com Deus. Mas eu gostei, eu vim chegando, eu vim pegando uma carona na sua oração. Aí o que eu fiz? Adriana, preguei a palavra para ele. Ele se rendeu a Cristo. Eu orei com ele, vim descendo com ele. Quando eu cheguei com aquele homem que ele vai entrar em casa, a esposa: meu Deus, eu não acredito, há mais de 20 anos orando por esse sujeito, e ele se rende a Cristo hoje. Irmãos, os campos estão brancos, branquinhos. Aquela mulher ficou um tempão plantando, regando,
O camarada cai na minha mão assim, de paraquedas. Eu falei, Deus, que coisa linda que o Senhor fez aqui. Que obra linda. Irmãos, há tanta gente que está ao teu redor, pegando carona na tua fé, pegando carona, falando assim, ó, vocês oram por mim. Os campos estão brancos, as pessoas estão padecendo por Cristo, há uma esperança, esteja pronto a responder a qualquer um qual é a razão da sua fé. Agora, não perca mais tempo com absolutamente nada, sabe por quê? Quanto mais a gente observar a lavoura, o fato é que os campos estão brancos, se eles estão maduros, e a gente sabe que essa obra é urgente. Deus não falou assim, falta 4 meses, vocês podem ficar aí, daqui a 4 meses eu reúno vocês para colher. Não, Jesus falou assim, é já, é agora, há um senso de urgência, sabe por quê? Fruto maduro, quem não colhe, estraga. Há um tempo que ele amadurece. Quantos frutos maduros Deus colocou do teu lado essa semana? Só você pegar a mão e fazer assim, ó. Peguei. E o fruto, na verdade, caiu. Quantos frutos maduros vão estar nas suas mãos essa semana? Quantas vezes Deus está oportunizando a cada um de nós a oportunidade de colher coisas tremendas que já vêm sendo plantadas, mas me parece que a gente só quer falar de Cristo, pastor Pedro, quando tem um ciclismo. Eu vou falar de Cristo quando eu for no início do mês, na porta da igreja, na fila do Santander, aí eu vou falar de Cristo. Eu vou falar de Cristo, sabe quando? Quando tiver um grande projeto evangelístico. Irmãos, nada contra todos esses projetos, mas evangelismo não pode ser um programa, evangelismo não pode ser uma atividade extra, um evento específico, mas o evangelismo tem que ser um estilo de vida que agrada a Deus. Eu vou repetir isso. Evangelismo não está associado a grandes eventos ou programações, mas um estilo de vida que agrada a Deus. Quando entendemos isso, meus irmãos, a gente vai perceber que o trabalho é diferente, que a lavoura é diferente e que tudo quanto o Senhor quer é que nós façamos tudo, remindo o tempo, porque os dias são maus, sem desculpas, sem dificuldades. Hoje há muito aquele famoso mimimi, né? Tudo é melindre. Eu não vou lá não, porque o irmão me olhou, aí ele viu que eu sou careca, aí não gostou de mim. Eu não vou lá não, porque o irmão, sabe, falou comigo assim num tom, e aquele tom eu não me senti bem. Eu não vou lá não, porque sabe, trabalhar com aquele grupo lá é pesado, é difícil. Irmãos, olhem para os discípulos, os 12. Olhem para os 12. Olha os filhos de Boanerges ali, João mesmo. João, o discípulo amado. Senhor, não quero te ouvir não, a gente roga aqui, manda fogo nesse pessoal. João. Pedro já saca, imagina Pedro, meu irmão, saca a espada, corta a orelha de Malco. Depois Jesus tem que consertar as coisas que ele estava fazendo, impossível demais. Ainda se achava, né? Deus aqui, ó, qualquer um te nega aqui, ó, aqui, ó, quer ver? É o fariseu e o publicano, a oração de Pedro, a postura de Pedro. Todo mundo aqui pode te negar, eu não. Todo mundo aqui vai te abandonar, eu não. No final das contas, ele estava parafraseando Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Estava se achando o cara. Estava ou não estava? Estava. Sou o cara. Essa turma aqui toda, eu não. Meu irmão, imagina lidar com Judas. No entanto, essa obra estava sendo feita, a obra de Cristo,
Foi uma obra magnífica, os discípulos aprenderam, o legado foi deixado, e tudo quanto fora construído, apesar de todas as adversidades, dos temperamentos, ninguém ali estava de mimimi, não. O negócio era o reino, os campos brancos, é tempo da gente colher, é tempo da gente observar o que o Senhor está fazendo, sem ficar observando problemas que o outro tem. Levante a cabeça, aproveite a oportunidade, dê uma resposta positiva. E eu quero concluir esse sermão falando do terceiro ponto, destacar para você para uma grande colheita. Você está preparado para uma grande colheita? O terceiro ponto está lá no verso 33. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna. Sabe o que é isso, meu irmão? O texto continua dizendo assim: para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Se você quer preparar para uma grande colheita, o seu maior prazer tem que ser trabalhar para o Senhor. Grande regozijo, quem semeou, quem colheu. Que alegria, que contentamento. Salomão, depois de obras faraônicas, ele faz um balanço geral de sua vida, ele começa a falar assim: vaidade, vaidade, vaidade. Ele vem para a simplicidade da vida. Bom é o homem estar com a mulher da sua mocidade. Bom é o homem. E ele vem fazendo um balanço, olhando para todas as circunstâncias e dizendo: tudo que eu vivi foi vaidade e aflição de espírito. Em todo o Antigo Testamento nós vamos observar grandes textos que vão apontar para a alegria que as pessoas tinham com a presença de Deus. Chega ao ponto Êxodo 33, até Deus fala: Moisés, chega de andar com esse povo, eu vou mandar um anjo de alta categoria, eu vou fazer vocês entrarem na terra prometida, eu vou cumprir tudo, só tem uma coisa: eu não vou mais com vocês. Moisés fala: para, Deus, não é do Senhor andar conosco. Irmãos, não é sexo, não é dinheiro, não é status, não é posição social, não é casa confortável, não é viagem do sonho. Aliás, ainda dá tempo de você vir para Israel com a gente. Você sabe onde há abundância de alegria? É na presença do Senhor. Nós estamos querendo passar muito tempo no trabalho, muito tempo com a família, aliás, pouco. Nós queremos conquistar, nós queremos mestrado, pós-graduação, nós queremos um carro melhor, nós trabalhamos muito, produzimos muito, mas tudo vaidade, aflição de espírito, porque o homem hoje trocou Deus das dádivas pelas dádivas de Deus. O homem hoje, ele está invertendo e polarizando isso. A maior tragédia que o pecado traz a cada um de nós é nos afastar da sua presença. É na presença dele que tem abundância de alegria. É na presença dele que a gente consegue sim viver uma vida feliz. Ele nos satisfaz. Nada na vida vai te satisfazer, nada. Você pode sonhar em ter 1 milhão.
Depois que tiver 1 milhão, você vai querer ter 2. Depois que tiver 2, você vai querer ter 10. Depois você vai querer partir para bilhão. Nada satisfaz. Quem anda a pé, qual é o sonho? Comprar um carro. Aí o dinheiro está curto. Aí compra o poçante, ou o carro ungido. Aonde passa, deixa uma poça de óleo. Ungido. Aí com o tempo ele fala assim, Deus, não aguento mais não. Teve uma fase da minha vida que eu falava assim, Deus, eu não aguento mais empurrar carro, não. Não aguento mais passar vergonha, não. Aí você compra um carro zero, mais um cadinho. Aí você resolve, ou liga o ar, ou o carro não anda. Aí você vai pegar uma serra. Outro dia eu falei assim, pastor, eu comprei um carro novinho, botei 5 pessoas, fui subir a serra tal, liguei o ar, eu estava quase igual aquele Fred Flintstone, botando os pés para fora, todo mundo embalando o carro, assim que o carro não subia. Não, esse carro não dá mais não. Tem que ter um carro bom. E vai a vida, irmãos. Esse negócio não para. Você tem um ato sexual, você quer outro, quer não sei o que, quer... não para. Não para. Tem algo sublime aqui, que não pode ser mais banalizado que a presença do Senhor. A nossa maior alegria hoje, infelizmente, nós estamos amando as coisas, usando as pessoas e desprezando o próprio Deus. Você quer ter uma grande colheita? Inverta isso. Nós precisamos ter paixão por Jesus, nós precisamos ter paixão pelo perdido. Chega de ficar apático, lento, chega de tanto trabalhar e saber que nada satisfaz. No Senhor a recompensa, no Senhor a alegria. O vosso trabalho não é vão aonde? No Senhor, porque fora do Senhor tudo é vão, tudo é ilusão, nada faz sentido. Eu vou fazer um mestrado para a glória de Deus, eu vou ganhar recurso para a glória de Deus, eu vou ter um salário melhor, eu vou contribuir mais, eu vou dividir mais, eu vou partilhar mais, nada egoístico, tudo para a glória dele, porque tudo vem dele e volta-se para ele. Eu acho interessante quando Jesus está sendo batizado. Aí o pai fala assim, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E nós também somos filhos e por conseguinte herdeiros. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Ele tem prazer em nos socorrer quando clamamos. Ele se deleita em nós com alegria. Ele é a nossa força. Aliás, alegria no Senhor, a vossa força é. A presença dele traz plenitude de alegria. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre deve ser o nosso maior propósito de vida. Por quê? Se deleitar nele deve ser a razão da nossa existência com júbilo. Devemos nos alegrar nele. Porque haverá um dia, irmãos, haverá um dia em que o desemprego pode bater na tua porta. Haverá um dia em que uma conta pode ficar quase que impagável. Haverá um dia em que o Senhor chamará alguém muito próximo a você da sua família que vai fazer tanta falta. Haverá um dia em que a enfermidade vai tirar o sono. Mas nesse dia você lembra da oração que Abacuque fez? E me permita fazer uma transliteração da oração de Abacuque.
Abacuque dizia assim: ainda que o desemprego chegue, ainda que a enfermidade venha, ainda que chame alguém da minha casa, ainda que eu passe necessidade, ainda que todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quer ter uma grande colheita? Se regozije no Senhor. Outro dia me perguntaram assim: pastor, a tua esposa te faz feliz? Falei assim: não. Engraçado, eu sempre achei ela tão generosa, tão cuidadosa. Falei: mas ué, mas o dia que a minha felicidade depender dela, miserável homem que sou, a minha alegria vem do Senhor. O meu contentamento é Ele. Ele é a fonte, Ele é tudo. Ele me ampara nos seus braços, Ele firma meus passos, Ele me carrega no colo, Ele me sustenta com a destra da sua mão. Aliás, o meu nome está escrito lá. Ele me sustenta. Ele sabe tudo o que eu preciso. Sem que haja palavra na minha boca, Ele já me conhece, sabe o que eu vou dizer. Ele que toca nela e coloca amor, Ele que vai gerar constrangimento na vida dela para me abençoar, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O Senhor é a fonte, o Senhor tem que ser o motivo da nossa alegria. Ei, você tem tido prazer em andar com Deus, em servir a Deus, em fazer tudo para a glória de Deus? Curva a sua cabeça e diz: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Deus, me ampara nos teus braços, firma os meus passos, me carrega no colo. Eu quero me deleitar no Senhor. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, levantar a cabeça nessa noite, olhar a obra espiritual em curso. Eu não quero passar essa semente sem que os frutos possam ser colhidos. Usa-me, Deus. Deus, eu não quero relaxar. Uma obra redentora, completa, magnífica, essa obra já foi feita, mas eu preciso me esforçar. Há um processo em curso. Eu não quero relaxar, Pai. Eu quero trabalhar, eu quero firmar. Eu quero perguntar a você que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, você que ainda não fez essa aliança com Deus, confiando tudo que você é nas mãos dele, dizendo: eu confesso como o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele é Senhor de tudo e de todos. E nesse momento, o meu desejo é que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero receber a Cristo Jesus. Quantas pessoas estão conosco no chat ou presencialmente dizendo: eu quero que Ele seja a minha fonte de prazer. Eu quero levantar minha cabeça. Eu quero me esforçar para andar e viver com Deus. Mas preliminarmente eu quero me entregar a Ele. Quantos querem tomar essa decisão? Alguém na galeria falando: pastor, eu quero. Basta levantar da sua mão. Quero orar só por você. Alguém na galeria dizendo: eu quero, pastor, tomar essa decisão. Alguém aqui à minha direita nessa noite dizendo: eu quero. Eu preciso, eu me entrego. Alguém aqui à minha esquerda dizendo: pastor, eu não tomei essa decisão.